De volta aqui com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes Band News TV, contato com a Rádio Bandeirantes de Brasília, o Rodrigo Vilela chegando com o que disse o Comitê de Política Monetária depois de decidir manter os juros lá em 15% ao ano. Qual que foi a justificativa, Rodrigo? Bom dia. Oi, Thaís, bom dia a todos que acompanham nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Fatores internacionais e também a projeção para a inflação aqui no país. Essas foram as justificativas usadas pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, para decidir de forma unânime, viu, Thaís, pela manutenção da taxa básica de juros em 15%, esse que é o maior patamar da taxa de juros nos últimos 20 anos. O Banco Central ele persegue a meta ali da inflação, que foi estipulada em 3% ao ano, tendo uma tolerância ali de variação entre 1,5% e até 4,5%. Nos últimos 12 meses, o IBGE, ali na medição do IBGE, a taxa de inflação estourou o teto da meta, está em 4,94%. E aí, essa justificativa do Banco Central para poder tentar trazer a meta da inflação ali para o centro, né, o índice da inflação para o centro da meta. Nos últimos 12 meses, né, pelo IBGE, estamos acima do teto da meta. E aí, com essa manutenção da taxa básica de juros, o objetivo é desestimular o consumo, encarece o crédito e aí o estímulo é desestimulado, né? Portanto, deve ter essa alteração. A expectativa é que puxe ali essa meta da inflação para baixo, né? Que está ali nos últimos 12 meses, pelo menos, acima da meta. Aí, essa foi a terceira reunião do Copom que há essa decisão pela manutenção da taxa básica de juros em 15% ao ano. Volto com vocês. Muito obrigado ao Rodrigo Vilela, que é repórter da Rádio Bandeirantes em Brasília, está trazendo para a gente essa informação sobre a decisão do Copom. Cláudio Zaidan, colunista da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, do Jornal Gente, está conosco nessa quinta-feira para analisar esse assunto. O pior de tudo é a sinalização, né, Zaidan? Porque a gente já imaginava que poderia vir essa confirmação da manutenção pelas próximas reuniões do Copom. E o que nós temos é a confirmação de que a taxa básica de juros da economia brasileira não vai cair tão cedo. Muito bom dia para você, Zaidan. Olá, Pedro. Saudação para você, para todo o time. Bom dia para todos. É aquela velha cartilha, né? Uma cartilha que funciona quando você tem tudo estável. Ou seja, a inflação começa a incomodar, começa a subir, você aumenta a taxa de juros, o dinheiro fica mais caro, o consumo cai, e aí os preços caem até que haja um novo equilíbrio entre oferta e procura. No cenário oposto, recessão, você reduz a taxa de juros até que haja crédito barato para que as pessoas voltem a comprar e reativem a economia. Essa é a cartilha. Porém, há muitas ocasiões em que isso não funciona, principalmente como no caso do Brasil, o problema é de oferta. Nós temos um problema crônico de oferta. A demanda no Brasil ela é pequena quando se considera o potencial da economia brasileira. O salário médio no Brasil é baixo, o salário mínimo é menor do que do Paraguai, de Honduras. Então, o consumo poderia ser maior, só que não há oferta para isso. Mesmo assim, ainda que nós tivéssemos um cenário de demanda excessiva, está claro que o Banco Central exagerou na dose, mas exagerar é uma palavra muito fraca para definir o que está acontecendo. Nós temos hoje a segunda maior taxa real de juros do mundo. Só a Turquia tem uma taxa maior. A Turquia tem uma economia desorganizada e basicamente conduzida pelos interesses políticos de Erdogan. Mesmo assim, se você compara com a economia brasileira, você encontra mais lógica na taxa de juros da Turquia, exatamente por essa desorganização da economia lá, do que no Brasil. A inflação tem descido de tal maneira que mesmo a Selic sendo mantida em 15%, a taxa real cresce. Porque o que é a taxa real? Você pega a taxa nominal, faz uma subtração, taxa nominal de juros menos inflação, e você chega à taxa real. Se a taxa real ela cresce porque a Selic fica mantida em 15, mas a inflação vai
vai sendo reduzida, ainda que paulatinamente, gradativamente, com alguns solavancos, mas vai caindo em relação ao período anterior, a taxa real cresce, mesmo com a Selic estacionada em 15%. Ontem, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, ele simplesmente, numa entrevista muito interessante, depois numa nota, ele falou, olha, não há condição, o crédito está impossível. E a economia do mundo funciona à base de crédito há 50 anos. Desde que o Nixon acabou com o padrão ouro-dólar e houve uma enxurrada de dólares no mundo, e depois com os petrodólares árabes, então a economia vive de crédito. Esse é um fenômeno desde o século XIX, mas nos últimos 50 a 55 anos se tornou a mola propulsora da atividade econômica e do investimento. Sem investimento, não há crescimento econômico, não há desenvolvimento, não há emprego. E o desenvolvimento depende do investimento, que depende de crédito. O crédito no Brasil se torna proibitivo, e não só isso. Nós falamos que o problema está na oferta. Não é? Imagine Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota, Thaís Freitas, qualquer de vocês tem um capital para investir. Aí você olha, vou abrir um negócio. Ou industrial, vou ampliar minha fábrica. Ou agricultor, eu vou ampliar a área plantada. Ele olha então os desafios. O mercado, a concorrência, os problemas estruturais e infraestruturais, de logística, a carga tributária, a folha de pagamentos. Ele olha tudo isso, aí ele olha para outra alternativa, ele olha para a alternativa. Né? Outra alternativa é uma redundância. Olha para a alternativa e fala, puxa vida, eu tenho 15% de Selic. Eu compro títulos públicos indexados a Selic e vou ter de ganho real 10%. E não preciso sair de casa, posso ficar na praia. Não tenho folha de pagamento, não tenho imposto, não tenho concorrência, não tenho incertezas no mercado. Ou seja, uma Selic tão alta, ela incentiva o rentismo e desincentiva, consequentemente, o investimento produtivo do industrial, do agricultor, do comerciante, de quem tem o capital e pensa, o que eu vou fazer? Ele fala, pô, eu vou comprar papel, eu vou comprar título público. Não é verdade? Hoje a maioria dos títulos públicos, a maioria está indexada à Selic. Virou um grande negócio. Agora, para o setor produtivo é um desastre. E mais, cada ponto que nós vimos, cada ponto percentual que a Selic subiu, cada ponto, os últimos 2 aumentos de 1 ponto, depois nós tivemos aumentos menores, mas de 1 ponto, cada aumento significou 55 bilhões de dólares de impacto nos juros da dívida pública. Exatamente por isso, como há muito papel indexado à Selic, cada elevação, cada 1 ponto elevado, significou um aumento de 55 bilhões de reais no custo da dívida. O Brasil está pagando 1 trilhão de reais de juros do serviço da dívida, sem amortizar nada, ela só cresce. Ela logo estará em 9 trilhões de reais. E 1 trilhão por ano de juros. E cada vez que a Selic sobe, e mais, quando você provoca desemprego, um ambiente de desemprego, o que acontece? Você tem mais demanda por recursos públicos, seguro-desemprego, mais gente buscando programas assistenciais. É óbvio, passa a haver mais demanda de recursos públicos com mais desemprego, começando com o seguro-desemprego. E aí aquilo que o Banco Central aponta como problema, que são as finanças públicas, ele ajuda a agravar esse problema, aumentando a dívida pública, os juros da dívida pública, e aumentando a demanda por recursos públicos. Que solução é essa? É uma estupidez, mas não é por distração. Não é por distração. Mas, Zaidan, tem a questão também do Poder Executivo, do governo que se recusa a parar de gastar o que não pode, o que não tem, né? Comprometendo exatamente o equilíbrio fiscal, desequilibrando completamente as contas do governo. Ao fim e ao cabo, a responsabilidade por isso é do próprio governo, né? O governo se recusa a parar de gastar e o Banco Central, esse Copom é composto por 9 pessoas. São 9 diretores do Banco Central. 7 deles foram nomeados pelo presidente Lula. Tem 2 ainda que restam da gestão, que foi nomeado pelo governo anterior. São 7-2. Isso se os 2 lá divergirem. Frequentemente as decisões do Copom são por unanimidade. Mas o governo tem controle absoluto sobre...
Pois é, o governo tem controle absoluto sobre o Copom. Essa turma aí, esses 7, né, são todos ligados ao PT. É tudo gente da confiança do Haddad, do Lula. Senão não teriam sido nomeados. Mas até eles se sentem constrangidos de reduzir a taxa Selic, porque, afinal de contas, quem agride, quem empurra, puxa, força o Copom, o Banco Central, a manter a Selic em níveis insuportáveis, é o governo. Porque o governo não, Mas o problema, só Cláudio, quer saber de gastar para a próxima eleição. o problema é que essa resposta é inadequada, a resposta que o Banco Central está dando, porque acaba tendo impacto na dívida pública. O déficit é uma das consequências da imensa dívida pública. A dívida pública brasileira tem de ser auditada, né? Mas há um outro ponto, Cláudio. Nós dizíamos aqui na Bandeirantes, quando o Lula personificava o problema no Campos Neto, né? Aquilo, claro, é um discurso político. Ele personificava, o nosso problema é o Campos Neto. Foi-se o Campos Neto, chegou o Galípolo, há muito tempo ligado ao Haddad, há anos ligado ao Haddad. Foi indicado pelo Haddad, primeiro para o Ministério da Fazenda, depois para o Banco Central. E o problema não é a pessoa. Você não pode personificar, isso é uma infantilização, né? Mas que é muito usado pelos políticos, né? Você personifica o problema e isso é infantil. Saiu o Campos Neto, mudou o quê? Sairá o Galípolo, mudará o quê? Mas o problema é essa resposta. Essa resposta é inadequada, porque ela acaba tendo como resultado pressão sobre o gasto público. Há mais demanda por gasto público. Ontem, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, ele chegou a mencionar de passagem o risco para os empregos. E você imagina, Cláudio, se esse cenário não se altera profundamente, e olha que o cenário mais positivo que o Banco Central pinta é uma taxa no final de 26 em 13%. Mas que cenário maravilhoso é esse? 13%. E a inflação descendo, e ela tem descido, você vai ter uma taxa real de juros maior ainda. Isso é indecente. Você vai inviabilizando a produção econômica, a economia de verdade, a geração de empregos, a produção agrícola, a produção industrial. A economia no mundo, até nos Estados Unidos da América, ela precisa de crédito. Crédito público, crédito privado. Na China, você tem uma imensidão de sistemas de crédito para a indústria, para a agricultura, para o setor tecnológico, principalmente. E no Brasil, o crédito vai ficando inviável. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. Em 27, provavelmente o governo vai ter de escolher entre o teto de gastos e o piso constitucional para a saúde e educação. Porque se ele for cumprir o piso, ele não paga mais despesa alguma. Daqui a pouco, 27, próximo presidente, né? Daqui a pouco, está chegando, amanhã. É muito grave a situação. E essa receita usada pelo Banco Central, ela vai ter efeitos opostos. E mais, além de aumentar a dívida pública, além de provocar mais demanda por recursos públicos, com seguro-desemprego, com programas assistenciais, você diminui a arrecadação. Porque se você inibe a atividade econômica, é óbvio que o Estado arrecada mais. O Estado como um todo, União, Estados, municípios, todo mundo arrecada mais. Não é a receita, não é a saída. O Paulo Rabelo disse ontem para vocês, né? E esse é um caminho errado. É errado. Agora, é a causa do problema econômico do Brasil? Não. Você tem a dívida pública. E outra coisa, né, Cláudio? O executivo é gastão, mas não é só, né? O legislativo também gasta sem qualquer constrangimento, o judiciário gasta sem qualquer constrangimento. É geral, né? É geral. É o baile da ilha fiscal, né? O Zaidan, a gente teve nessa semana a aprovação pelo Congresso de um reajuste de 24% para o funcionalismo federal ligado ao judiciário, não para juízes, mas para todo o corpo. 24%. Falam, não, mas é parcelado. Gente, quem é que tem 24% de reajuste garantido, sendo que você continua fazendo exatamente a mesma coisa? É isso, é o baile da ilha fiscal que a gente vê acontecendo em tantos segmentos e que aí quem paga a conta é quem tenta produzir, quem tenta sobreviver aqui nesse país, né, Zaidan? Você viu a reação do Fachin quando o assunto reforma administrativa voltou à tona. Sim. O que ele falou? Emitiu até uma nota constrangedora. Conosco ninguém mexe. Isso.
É isso aí. É isso aí, o dinheiro público. É igual time de futebol, né? O dinheiro não é dos caras, eles vão gastando. Ai, que Aí fica pro Na próximo. pandemia, E eu digo meu na Corinthians, viu, pandemia, né, Zaidan? Zaidan? Na pandemia, o Poder Judiciário teve a mesma atitude. Lembra que começaram a falar na redução de cortar gastos, né? Abrir mão de penduricalhos, etc. Dá uma reduzidazinha ali na folha salarial. O Dias Toffoli era presidente, disse, aqui não, nem vem que não tem. Aqui não. O Rodrigo Cláudio, Maia você era o presidente da conhece Câmara, isso? disse, aqui também não. E você conhece o processo, Cláudio, isso se reproduz. Essa mentalidade também está nos estados, nos municípios. Não é? Você tem municípios que não arrecadam o suficiente para o pagamento dos vencimentos dos ilustres edis. Então, você precisa de ajuda Só federal. em São Paulo. Né? Pois é um negócio impressionante. Isso se reproduz. E quem paga a conta? Somos nós. Deixa eu agradecer ao Cláudio Zaidan. Zaidan, até a próxima, hein? Obrigada. Tchau, Sempre uma Zaidan.